Capoeira é arte, capoeira é cultura, capoeira é a arte das várias artes. A capoeira, na sua oralidade, promove o encontro de culturas, porque capoeira tem a cultura do encontro. Por isso, conversar é preciso. Olá, você que nos acompanha no Brasil, olá tu que nos acompanhas cá em Portugal. Arranca agora o primeiro episódio do nosso novo programa. Conversar é preciso. E nesse episódio de estreia nós vamos fazer uma viagem ao planeta música. Aliás, fosse a música um país independente e soberano, certamente, como se diz no Brasil, de certeza, como se diz cá, ele seria eleito em primeiro turno o presidente. Mas deixemos de coisa, cuidemos da vida. Ele já é o embaixador da história musical portuguesa e brasileira, brasileira e portuguesa. Melhor ainda, ele faz um recorte temporal que não deixa de fora as ditaduras insuportáveis, de 1964 a 1974. Por isso, conversar é preciso. Seja bem-vindo, Ivan Lima. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. E veio. Nessa estreia, obrigadíssimo. E vamos falar sobre músicas lá e cá. Lá e cá. E nós temos 3 blocos. Cá estamos, Brasil, que é para evidenciar o que nós fazemos cá. Depois, a cultura do encontro, encontro de culturas e a cultura do encontro. E para fechar, uma casa portuguesa com? Com? Uma casa portuguesa com? Certeza. Não, brasilidade. Uma casa portuguesa com brasilidade. É um dos nossos blocos para falar das misturas, para falar dos encontros. Mas calma, só precisa fazer esse final. Eu acho que... Você quer fazer? Não. Uma casa portuguesa com... Brasilidade. Com brasilidade. Então vamos de novo. Uma casa portuguesa com? Brasilidade. Passou no teste. Bom, vocês já conhecem, mas vamos lembrar um pouco mais a trajetória de Ivan Lima. Pernambucano, brasileiro de Pernambuco, do Recife, ou do Recife. Do Recife. Do Recife. O sotaque entrega, não é isso? Entrega. Pesquisador de músicas, de protesto lá, de intervenção cá, doutorando, já quase doutor, né? Já quase pronto, na Universidade do Porto, a partir desse tema. Isso. Da pesquisa musical. Professor de história de adolescentes, jovens no Brasil. E ainda atua como produtor musical numa ponte entre artistas brasileiros e plateias portuguesas. Vimos recentemente Almério Martins, Carlos Cavallini, enfim, um trabalho bem interessante nessa ponte. Agora, entretanto, o universo musical do Ivan é reconhecido e aplaudido notadamente a partir do Instagram, quando ele criou e trabalha muito bem O Que Cresci Ouvindo. É o filho preferido. É o filho preferido. Não, o filho preferido é o menino Ernesto. É o menino Ernesto, meu filho de 3 anos. Mas esse aí Estão lá e cá, no Ernesto veio depois. Então tá. Do projeto. Um pouquinho de música só pra gente começar o nosso primeiro bloco, pode ser? Vamos lá, claro que sim. De sua autoria? Não. Okay, eu sou pesquisador, mas não sou ainda. Olha compositor. Que bacana, não sou ainda. Eu já escrevi na adolescência, já toquei. Eu acho que todo mundo que pesquisa música precisa conhecer minimamente né, aquilo que está ouvindo e falando, porque senão vai estar falando algo que não sabe, escrevendo, que não sabe. Vem da alma. Vem da alma. Então, deixa eu tocar uma das coisas que me ajudaram a perceber um pouco desse universo do que eu queria na música. É uma música do Gilberto Gil, a gente vai falar um pouco dele ao longo do tempo, porque também faz parte desse universo de troca, mas, enfim, vamos lá. É só um trechinho. Abacateiro, acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhecerá tomate, adormecerá mamãe.
Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem. São três. Muito bom, muito bom. Mas deixa eu atualizar, então. Ó, pesquisador, doutor sobre história da música, produtor musical e também cantor. Não, isso ainda não me Não é verdade? Não. Mas em casa todo mundo é um pouco cantor, né? Como você falou ainda, o compositor vem aí, ou seja, tem coisa já pronta e que depois você vai dividir com a gente, não é isso? Tem. Mas para começar, então no bloco Cá Estamos Brasil, me explica uma coisa. No Recife você dava aula de história e não tinha nenhuma referência musical em casa, profissional que eu digo. Perfeito? No entanto, usava canções com jovens para fazer essa questão mais da leitura. Você me diz leitura, melodia e arranjo. Na verdade eu sou... Como processo de educação. Eu sou formado em História, o mestrado também em História, mas sempre fui um pesquisador musical autônomo. De que forma? Na minha casa não tinha muita referência, inspiração musical. Meus pais não viam música, meu pai é comerciante, minha mãe era dona de casa e não havia aquele ambiente propício à música, né? E eu fui desenvolvendo isso, de certa maneira, sozinho. Meus colegas de escola não tinham, a família não tem esse hábito. Eu escuto muita música desde criança, então resolvi... Criança, diga-se assim, 5, 6 anos, e eu sempre tive muitas referências diferentes, de rádio, principalmente, eu era da altura de gravar ainda fita de rádio, né? E família pobre não tem dinheiro de comprar muitas coisas, então você pega todas as referências. Eu acho que, inclusive, pobre acaba tendo mais referência do que rico, né? Porque você sai capitulando de todos os lugares, você pega referência. E já era uma pesquisa que você fazia? E não era por escolha, era orgânica, mas esse orgânico vai enriquecendo a gente. Então eu resolvi fazer o curso de História já pensando em ser pesquisador musical, porque eu não queria fazer música, né? Apesar de tocar um ou outro instrumento, eu queria fazer História para estudar isso. Comecei a dar aulas por uma questão assim de sobrevivência. E no ambiente escolar eu via a possibilidade de trabalhar sempre com música, né? Mas de uma forma diferente. Eu já gostava de dar aula e já fazia essa sintonia com o mundo musical. Já gostava. Na verdade, eu trabalhei, na altura que eu fazia o curso de História, eu trabalhei com comércio, vendia camisa e coisas do gênero. Então desenvolvi essa arte do diálogo, né? Às vezes da convergência, às vezes da discordância na fala, mas isso me ajudou no ambiente escolar e trouxe a canção para a escola. Agora, eu trouxe a canção, eu não trouxe a letra de música como a maior parte dos professores traz, que é o grande problema. E isso, de certa maneira, me inspirava e inspirava os meus alunos, que é você perceber não apenas a letra, perceber a melodia e os aspectos que são os não verbais, ou seja, há ali uma linguagem, que são os arranjos, mas que as pessoas não percebem porque não conhecem. Exatamente. Né? Então, dessa maneira eu comecei o meu trabalho com os adolescentes na altura, né? Sobre música e sobre história também, mas continuando a minha pesquisa de maneira autônoma, como sempre, em todos os gêneros musicais brasileiros. Eu sou um brasilianista nesse aspecto. E muitos jovens, de alguma maneira, buscaram o caminho da música a partir dessa sua influência de trabalhar arranjo, melodia, letra. Eu acho que da na verdade, música... desperta um interesse que talvez um curso normal não despertasse. Eu não sei se despertaram na música, mas na história com certeza. Então, muitos alunos optaram por cursar história e tal. E sentiram-se um pouco mais atraídos a partir de determinadas dinâmicas que eu promovia. E como eu falei, sem nenhum tipo de referência, porque eu acho que as referências que nós tínhamos eram ruins, né? Eu lembro muito de uma referência que eu fiz, que foi com o Belchior, sabe? Usando aquela música Máquina, que é uma música que só tem praticamente 3 sílabas, Máquina, né? E difícil, repetidamente, né? Para que os alunos percebessem uma referência com os tempos modernos do Chaplin e uma referência com a Revolução Industrial. Ou seja, os tempos modernos a gente está acostumado. Mas a música logo do Belchior, não, né? Que tem tanta referência. Esticou muita corda, né? Não, mas é isso. Eu acho que às vezes a gente acha que os jovens, né? Não são capazes e são muito mais do que a gente imagina. Isso era uma das coisas que o Partido Comunista Brasileiro e Português desafiavam os operários. O José Mário Branco falava isso. A gente subestima a capacidade das pessoas e dos jovens e dos trabalhadores e tal, mas eles às vezes são maiores do que a gente, né? Porque aí, usando o próprio Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, não é porque o cara não sabe ler e escrever que o cara não tem uma noção, às vezes, maior do que a nossa, de consciência. Perfeito, então, eu achei que essa experiência foi muito rica para mim, porque se tornou uma dialética interessante no aspecto político e existencial. Mas a música e a história acabaram por me abraçar nesse aspecto, né? E, enfim, vai criando aquelas referências bonitas, existenciais, que você na madrugada pensa, se o mundo fosse assim... Se o olho brilha. O olho brilha. E não só o meu, né? Que bom que o das outras pessoas também brilharam. Bom, mas conta pra gente, o que motivou você a atravessar o Atlântico e vir para a terra do Fernando Pessoa e aqui já fazer toda essa festa com arte, música, estudo, pesquisa?
Então, como eu falei, eu acho que Portugal tem como arte sagrada a literatura. Eu acho que a arte sagrada para Portugal e para os portugueses é a literatura, a poesia, coisa do gênero e tal. Para o brasileiro, não. Eu acho que para o brasileiro é a música, né? É uma arte que atravessa todos os universos. Já no Brasil, eu tinha acesso à música portuguesa, eu ouvia já os Madrideus, eu conhecia os Clã, eu conhecia os Toranja, né? Que é uma banda, mas pouca gente conhecia, porque isso eu, adolescente, tive uma namorada que gostava muito de música portuguesa, e aquilo chegava a mim de uma maneira muito, muito interessante. E mais velho, eu vi um projeto chamado Humanos, né? Que eram vários músicos portugueses cantando o Antônio Variações, que na altura eu não conhecia, mas eu conheci o projeto, e gostei muito. Em determinado momento da minha vida, eu disse, olha, eu quero fazer um doutorado, né? Eu já conhecia o Porto, eu tinha vindo de férias, e queria estudar alguma coisa sobre a música portuguesa, né? Eu conhecia pouco, mas já conhecia alguma coisa, né? A minha referência não era o fado, nunca foi a Amália Rodrigues, Sim, sim, sim. como 90% dos brasileiros. E para confessar, nem é o meu gênero musical favorito. Eu gosto muito mais da coisa pop portuguesa, especificamente. E resolvi vir para cá, em 2018, para fazer o doutoramento. No Brasil é doutorado, né? Doutorado. Em História, que englobava esses universos da música de protesto no Brasil e que aqui recebe uma denominação que eu discordo, mas eu uso para que as pessoas percebam, que é música de intervenção, né? E aí, pronto, desenvolver esse estudo ao longo desses anos. Tive com vários dos músicos de Portugal, Brasil e alguns de França, porque acabou sendo um país de interseção, e me encantei. Hoje eu costumo dizer que eu escuto mais música portuguesa do que brasileira, porque foram praticamente 30 anos ouvindo música brasileira, então eu acabo colocando muito no meu toca-discos, no meu CD player, no meu Spotify, no meu iPod, enfim, em qualquer tipo de dispositivo, hoje a música portuguesa. Eu acho que ela me permeia aí desde os anos 60 para cá. Escuto muito. E gosto demais. Gosto imenso. Gosto imenso, né? E o meu filho de 3 anos, por exemplo, é fã do Samuel Uria. O Brasil não conhece, mas Portugal ele é um cantor muito conhecido. Eu tenho um filho de 3 anos que escuta um bocado, então eu fico contente com isso. Fala só mais um pouquinho sobre a sua atuação em Portugal. O que você tem feito? Além da pesquisa, você tem trazido alguns artistas para cá. Como é que tem sido esse trabalho? É um produtor musical, um produtor cultural? Ainda não. Não. Na verdade, assim, eu sou uma pessoa... eu sou um aventureiro. Eu gosto de navegar por todos os mares. Se pudesse, estava em todos os universos, assim. Eu gosto de experiências, né? Diria Belchior, o meu delírio é a experiência com coisas reais. Pronto, eu sou essa pessoa. Eu delírio com coisas reais. A gente fica sonhando, tal. Claro. Pronto. E sou pesquisador, né? Promovo talks na FENAC, faço mediação de conversa com artistas, escrevo também aqui, às vezes, para o Brasil, aqui para Portugal, faço algumas coisas também com a Casa da Música e para a Casa da Música. E mais recentemente me aventurei nesse universo da produção musical, né? Eu já tinha feito alguns trabalhos, sempre de colaboração com programação, né? Na literatura e na música, que é uma área que eu gosto muito, sim, né? sim. Que eu consumo. E encontrei uma amigona, uma parceira com experiência, com muita habilidade nesse aspecto, a Bárbara, para fazer esse trabalho. E a gente começou a fazer esse trabalho que eu acho que não só com profissionalismo, mas também com carinho e afeto à música. Porque profissionalismo aí tem muitos profissionais. Tem muita gente que é profissional. E de maneira muito identidade, muito forte e muito peculiar. Exatamente. Não é o show ou o concerto pelo concerto. Você traz, eu vi isso no Almério e no Martins e no Carlos também, você traz assim... tem muito de história naquela vinda deles. Tem, porque na verdade a ideia é de produzir o que você gosta e quem você gosta, sabe, também, ou seja, está entregando mais do que o trabalho, está entregando um pouco daquilo de sentimento, está devolvendo ao artista aquilo que ele deu, entende? Quer dizer... E todos se apaixonam pelo Porto. Oi? Todos se apaixonam pelo Porto. Todos, inclusive eu, todo dia me apaixona, assim, aquele casamento eterno, sabe? Então eu acho que a música é muito nesse aspecto. Eu sou fã da mídia física, eu compro o CD... compra o disco, compra o que for, porque é uma forma de você retribuir um pouco aquele artista aquilo que ele lhe entrega. Sim. Então, quando a gente produziu e foi tangível. Tangível, né? O cara passa meses estudando, se debruçando sobre aquilo, ele merece receber aquilo de alguma forma. E quando a gente resolveu fazer esse trabalho de produção, a gente pensou, olha, vamos fazer com muito esmero, né? Profissionalmente, minuciosamente, mas também com muito esmero emocional. A gente está fazendo aquilo perfeito. Que a gente gosta e acredita. Não é um artista que a gente está lá porque vai dar lucro, porque vai dar grana. E sim porque a gente gosta de ouvi-lo, né? Gosta de ouvir a música, mas gosta de estar com o artista. E eu acho que eles perceberam isso, né? Tanto é que depois do que a gente fez, assim, muitas pessoas ficaram, olha, eu quero estar aí, tragam mais. Quero estar contigo. Calma, que a gente precisa gostar para poder fazer, porque não adianta. Né? Se o Belchior fosse vivo, seria. Mas você falou do tangível, me explica uma coisa, de quem são esses 2 autógrafos no seu violão? Mostra, não sei se a câmera pega. Olha que maravilha, então, aqui, ó. Olha aqui, ó. Na verdade, esse é um dos instrumentos que estão autografados, né? Eu tenho mais um pouco. Esses instrumentos
todos os meus instrumentos estão autografados de alguma maneira, né? Eu tenho um ukulele que está autografado em casa pelo Renato Braz e pelo Tim Bernardes, que já é da nova geração. Na próxima eu quero que o José Cid autografe, né? Eu esqueci de levar o violão, mas o José Cid... Tem ali o José Cid long play dele. É um dos meus artistas favoritos. O meu favorito é o José Mário Branco, eu vou dos opostos, né? Sim, sim. Mas o José Cid é um artista português, que já a gente fala até um pouco mais sobre ele. Eu vou falar sobre o autógrafo para não perder o time da pergunta. Esse é o Geraldo Azevedo, né? Meu Deus. Pode reclamar da vida? Não, no dia do meu aniversário... Geraldo Azevedo, no dia do seu aniversário. Isso, em 4 de maio do ano passado, o dia em que o Porto inclusive jogou na Taça de Portugal. Eu saí desse almoço para ir para um jogo do Porto, então foi um dia importante. Esse aqui é do Zé Renato, que tem um trabalho também em Portugal gravado anos atrás com Trinados, né? O Zé Renato é vocalista do Boca Livre, é o principal vocalista, e fez e faz parte do Boca Livre, que é um grupo vocal que eu gosto muito do Brasil. Então o Zé Renato autografou isso. Isso aqui tem uns 15 anos, por isso já está um pouco apagado. Aqui o Geraldo Azevedo, eu tenho o Chico Batera, que assinou o meu... Que era da banda do Chico Buarque. Que ainda é. Que assinou o meu pandeiro, o meu pandeiro foi feito pelo Chico Nunes, que era luthier e parceiro do Jackson do Pandeiro, né? Beleza. Na altura ele era muito idoso quando fez, então... Que seleção maravilhosa. Esses autógrafos vão construindo um pouco da história das pessoas que eu gosto e admiro nesse universo. Então, é isso, assim, sobre os autógrafos é um pouco isso. Mas você falou de tantos nomes bons que eu sou obrigado a lhe pedir para cantar um pouco mais, ou pelo menos dedilhar. O que você traz agora pra gente? Eu posso tocar e eu vou dizer uma coisa. Eu vou tocar uma música aqui, só uma referência e uma reverência também ao meu amigo Moraes Moreira, né, que eu tive a honra de trabalhar como pesquisador no livro Sonhos Elétricos e foi um dos cantores que me introduziu um pouco na música brasileira de uma maneira mais geral. Sonhos Elétricos. Então, vamos fazer só um pedacinho aqui. Enquanto eu corria, assim eu ia lhe chamar. Enquanto corria a barca, lhe chamar. Enquanto corria a barca, por minha cabeça não passava. Somente só, assim vou lhe chamar. Assim você vai ser preta, preta, pretinha. Assim é para matar de saudade, né? Essa música fez muito sucesso. Isso é muito sucesso. Isso é uma música muito acessível também às crianças, né? Uma música com 2 acordes, assim, que atrai o público jovem, mas também o público adulto. E faz parte do Acabou Chorar, né? Que é considerado... E você trabalhando com tanta emoção brasileira, como é que você gerencia, administra a sua saudade de lá? Se bem que você está em contato sempre, né? Embora não esteja em solo. Mas saudade é um sentimento muito bonito. Eu acho que, assim, se a gente não sentir saudade, nós seríamos pessoas mais tristes, sabe? Sim. Mas eu acho que a saudade faz com que a gente seja uma pessoa melhor, uma pessoa mais sensível, né? Alguma coisa que nos fragiliza positivamente e nos inspira para fazer música. Então, reforça a empatia também. Reforça a empatia. Boa parte das canções tem esse emblema saudade. E tá em Portugal também, ouvir um pouco a palavra saudade em vários sotaques, né? Porque você vê pessoas de Cabo Verde, de Angola... Que só nós temos, né? Só a língua portuguesa tem. Que só a língua portuguesa tem. Então, por exemplo, o maior clássico da César Évora é saudade, né? Exato, saudade. E eu acho que é uma palavra, é um tema que está em Portugal, acaba sendo o berço de sentir isso, justamente porque é o país que colonizou, mas também, de certa maneira, que as pessoas voltaram. Cabe até uma tese de doutorado sobre isso. Eu acho que deve ter aí na semiótica, na literatura também. Então eu gosto muito eu gosto de sentir saudade quando ela pode ser matada, né? Sim, e é uma saudade que inspira poeticamente. Eu acho que a música tem muito isso. E eu gosto muito. Eu sinto saudade do Brasil, né? Mas quando eu estou no Brasil, eu sinto saudade de Portugal. Ou seja, eu já tenho esse aspecto também. Agora, o que eu sinto muita saudade do Brasil, confessando, é a comida. É a comida. Mas embora aqui seja o templo das comidas. Das comidas, mas é porque o Brasil é um país, como eu falei. Sabe bem. Aqui se come muito, na Europa, de uma maneira geral, massa, pão e tal. O Brasil, como boa ex-colônia, né, nesse aspecto, a vida foi sendo... Tem que se fazer com o que tem. Então, a gente desenvolveu uma culinária muito rica, mas também a partir de muito pouco. A mandioca, o inhame, as raízes. Mandioca, aipim ou macaxeira? Macaxeira para mim. Macaxeira para mim. Beleza. Bom, sabe por que você foi convidado para estrear o programa? Por quê? Porque você faz o Encontro das Culturas. Okay. E tem um quadro chamado A Cultura do Encontro. Então não tinha outro nome, Ivan Lima. Por isso que a gente está aqui
e que para a gente é uma alegria muito grande recebê-lo. Nesse encontro de culturas, eu queria te perguntar uma coisa. Olha, José Mário Branco, um dos maiores nomes da cultura portuguesa. Geraldo Vandré, ícone das canções de protesto no Brasil durante o golpe militar. E documentos que o Ivan conseguiu descobrir na sua pesquisa. O que há de comum entre os três? Ah, rapaz, então, nessa minha pesquisa, que é motivada assim, não só pelo motor acadêmico, sabe? Mas também, como eu falei, pelo motor afetivo. Afinal, a gente não consegue fazer por tanto tempo aquilo que a gente não gosta. Claro, Você faz durante um tempo, mas quando eu resolvi estudar sobre a música de protesto em Portugal e Brasil, eu percebi que existiam vários elos, né? Pouco conhecidos, mas existiam. Por exemplo, o Sérgio Godinho, que é um cantor que está vivo ainda, ano que vem, são 8 décadas, são 80 anos do Sérgio, né? E é do Porto. E é do Porto. A gente é tripeiro, é do Porto. E teve no Brasil por 2 vezes, foi preso no Brasil 2 vezes, chegou a fazer um disco no Brasil, tem várias parcerias com músicos brasileiros. E nisso eu percebi ali já que existia uma possibilidade, né, de diálogo. Imagina, o Milton Nascimento gravou um disco que é intitulado A Barca dos Amantes, que é uma música do Sérgio Godinho. Isso poucas pessoas sabem no Brasil. Porque o Brasil também tem isso, né? Ficou a caricatura do fado. Parece que o Brasil que Portugal só tem fado. E isso é muito errado, por exemplo, como eu falei, não é o meu gênero favorito e eu adoro música portuguesa. Sim, sim. E o José Mário Branco também é um dos grandes nomes da música portuguesa, que assim como o Sérgio, né, fugiu da ditadura, assim, se negou a lutar na guerra colonial e foi para a França, e lá fizeram muitas parcerias nos primeiros anos. José Mário Branco se tornou, pelo menos para mim, ele é o músico português favorito, né? O Zeca Afonso talvez seja mais famoso, e que também foi ao Brasil, o Zeca. O José Mário Branco chegou ao Brasil várias vezes depois, né? Conhecia bem o país, foi muitas vezes a Recife, né? a João Pessoa. E o Geraldo Vandré, como todo mundo sabe, foi um ícone da música brasileira, pela canção que fez, para não dizer que não falei das flores, Caminhando e Cantando, que fez muito sucesso em Portugal também. O que é que acontece? Ambos estavam no exílio, né? Se encontraram na França. Por isso que eu disse que a França... Que encontro, hein? Que encontro. Foram vários, o Chico Buarque também. A França acabou sendo o país, interseção entre os dois países, porque muitos portugueses migraram para a França, né? Portugal tem uma relação com a França muito grande. Até na fala, né? Você olha para a televisão, tela é ecrã, coisa do gênero e tal. Sim, sim. E tem uma comunidade muito grande portuguesa na França. Então, lá existiram vários encontros. E um desses encontros foi o José Mário Branco estar com o Geraldo Vandré, os dois grandes nomes das músicas de protesto. Um de Portugal e um do Brasil, se encontraram, né, conversaram, obviamente, sobre... Tomara que em português tenham conversado, né, ambos falavam francês, e fizeram uma apresentação... Não, fizeram uma canção. Saiu daí uma canção. Saiu daí uma canção intitulada Canto Duro, com música do José Mário Branco e letra do Geraldo Vandré. Essa canção nunca foi gravada, mas ela foi apresentada em um concerto na França, num concerto operário, organizado pelo Partido Comunista, do qual o José Afonso fez parte desse show e foi vaiado, porque diziam que o José Afonso não era de esquerda suficientemente para estar ali, né? Então, o Zé Afonso acabava sendo mal compreendido em alguns lugares, né? E aí que saiu essa canção, foi executada, está disponível hoje no site RTP, Canto Duro, né? Que seria o título do disco do José Mário Branco, do segundo disco, que virou Margem de Certa Maneira. A canção acabou por ficar de fora. E depois o José Mário Branco, essa música se perdeu, pegou essa mesma melodia e pós-revolução deu ao GAC, né? O Grupo de Ação Coletiva, e virou outra música com letra do João Loyo, mais tarde, né, ligada aos trabalhadores. Portanto, há de fato uma ligação muito grande entre os brasileiros e os portugueses. Eu estou falando aqui de um apenas. Né? Mas essa é emblemática, Vandré. Essa é pouco conhecida. A mais emblemática talvez seja do Secos e Molhados, né? Que o fundador do Secos e Molhados, que é um sucesso, né, no mundo lusófono, é português, que é o João Ricardo, sabe? Uhum. E o pai, o João Apolinário, poeta famoso, né, fez muito sucesso aqui também em Portugal como poeta e muito sucesso no Brasil. Então existem muitas ligações que as pessoas conhecem pouco. Mas para mim está sendo muito gratificante ver que a minha pesquisa está chegando a essas pessoas e que elas gostam de saber. E Secos e Molhados aqui em Portugal foram bem recebidos ou também teve aquele susto que provocou no Brasil na época? Não, no caráter conservador, claro, foi impactante, né? O Secos e Molhados... Em qualquer época, até em 2024. Em qualquer época. O Secos e Molhados é um fenômeno, né? Porque é uma banda que durou apenas 1 ano e 7 meses, 1 ano e 11 meses, a gente chegou a 2 anos e fez o que fez. Até hoje todo mundo sabe quem é o Secos e Molhados, o que fez e tal. Angola, Moçambique, Porto, Lisboa, Portugal, de uma maneira geral, e o Brasil, todos cantaram e consumiram muito Secos e Molhados. Que é muito bom. São muito famosos, é muito bom, é espetacular. É uma quebra de paradigma, é uma revolução. É. E tudo isso está no seu Instagram, O Que Cresci Ouvindo. Como é que surgiu isso?
E qual é a reação dos artistas quando descobriram que tem ali um baú de grandes pesquisas que talvez nem eles soubessem? Pois é, a página quando começou na pandemia, né? Eu acho que todo mundo na pandemia teve que se reinventar de alguma forma, porque senão ia enlouquecer. E como diria Gilberto Gil, né? Eu lembro daquela música, não tenho medo da morte, mas tenho medo de morrer. Então eu acho que naquele momento foi mais ou menos isso. Eu estava lá em casa, como eu falei, ausente das minhas aulas, com saudade das aulas do Brasil, das músicas, resolvi criar esse universo de diálogo entre a música portuguesa e brasileira. Primeiro, só entre a música da música brasileira, depois a música portuguesa entrou, que era falando um pouco sobre as minhas referências musicais, o que é que eu cresci ouvindo, mas também associado ao que eu queria fazer, que era fazer curso de História. E aí fui distribuindo no Instagram documentos musicais, fui distribuindo considerações minhas sobre a música, e alguns artistas foram percebendo que aquilo ali, de fato, tinha conteúdo, de fato, qualidade, né? Informação. Isso. Eu sou uma pessoa que não sou tão extrovertida assim nas câmeras. Mas você põe sua opinião, não? É mais informativa, é jornalista. É informativo. Eu coloco minha opinião nos episódios que existiam e tal. Mas enquanto pesquisador se afasta para dar luz àquilo que você pesquisou. Na prática... É difícil. Não. Eu não acredito na imparcialidade, não. Eu acho que sim. Eu sou um cara que me posiciono. Eu não dou minha opinião direta, às vezes, porque... Senão eu já vou inclinar demais o cara àquilo, vai né? influenciar, exatamente. Mas eu coloco, pelo menos politicamente, ideologicamente, não vou dizer assim, eu sou de tal partido de jeito nenhum, mas assim, mas eu acho que eu tento colocar ali boa parte das minhas opiniões. Claro que intermediando a minha pesquisa, ou seja, estou mostrando o que é que eu estou pesquisando, não é o que eu acho, não é se eu acho bonito, ou pelo menos eu valido meu discurso a partir de um processo científico, sabe? Não é assim, eu ouvi no metrô que fulano... Não, quer dizer, eu não posso fazer isso. E por isso que eu acho que a minha página tem uma certa credibilidade. Eu passei um tempo afastado agora, assim, ela voltou agora a gerar frutos, né? Por demandas pessoais. Eu tive um filho, né? Nesse ínterim aí, outras coisas do doutorado, outras coisas de trabalho. E a página é um trabalho, mas também não é o principal. Claro. Mas o que está na página é minuciosamente pensado para estar ali. Eu não coloco qualquer coisa por banalidade. Eu acho que é uma coisa que... É uma curadoria, né? Sim. Mas é uma curadoria feita também com muito carinho. Então, mostra para o ouvinte como é que você chega lá, qual é o endereço para... Basta digitar o quê? @o que cresci ouvindo no Instagram. O que cresci ouvindo. O que cresci ouvindo, né? E se fosse aqui no Porto, seria o que cresci, né? Mas o que cresci. Bom, por falar de encontro, tem um que você disse que é um encontro especial, que te arrepia quando conversa com ele. Gilberto Gil, pode explicar essa emoção pra gente? Pois é. Sem entrar demais na... O Gilberto Gil, foi isso. Eu resolvi começar tocando ele aqui, porque, como eu falei, eu não sou um musicista. Eu sei tocar alguma coisa de violão, porque eu já toquei em bandas, eu tocava teclado, enfim. Alguns acordes eu consigo montar. Mas o Gilberto Gil, eu o entrevistei em 2019 e desde então mantive uma relação até próxima. Veja, eu não tenho o WhatsApp dele, mas... tenho como conversar, estive com ele algumas vezes, ele sempre me recebe muito bem, porque eu propus a ele uma entrevista que ele nunca tinha dado, né? Quer dizer, as pessoas que vão dar entrevista com 80 anos, 81 anos, já falaram sobre tudo na vida. Então o jornalista às vezes quer que ele fale a mesma coisa para ele. E há um cansaço, né? Então, do ponto de vista científico... Uma mesmice. Uma mesmice, não tem sentido. Então por isso que eles negam muitas entrevistas, né? Porque já tem 80 anos e vão falar a mesma coisa, então vai lá e tal. E na altura eu enviei um e-mail institucional, como eu falei, eu sou um rapaz latino-americano sem parentes importantes, né? Família sem grana. Daqui a pouco eu vou pedir Belchior. Não. E aí o que acontece? Eu mandei um e-mail explicando que eu estudava sobre as canções de protesto aqui, e tem duas passagens interessantes do Gilberto Gil. O Gilberto Gil passou por Portugal, quando foi para o exílio, né? Então ele morou na Inglaterra, mas passou por Lisboa, França, depois foi para a Inglaterra. E quando esteve aqui, participou, por sorte, né, ele e o Caetano participaram de um programa que só durou 6 meses, mas se tornou um marco da música de protesto, chamado Zip Zip. Então, se o Brasil teve aquele Festival da Canção, Portugal teve o Zip Zip, como um programa onde foram apresentados vários dos cantores de intervenção. O Manuel Freire, né, que tem aquela música... eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, né? Tão completa e definida. A Pedra Filosofal é uma letra do Antônio Gideão. Então, o Manuel Freire apareceu aí para o público português, o Manuel Freire
que é aqui de Ovar, pertinho, e o Zip Zip se tornou ali um programa ligado à resistência. O José Afonso ia muito ao programa, mas não podia cantar, ele não podia aparecer, então ele ficava nos bastidores, mas ia, ele que indicava. Uhum. E o padre Fanhas, né, que foi um padre português que se tornou largou a batina para ser cantor de protesto. E o Caetano e o Gil se apresentaram nesse programa. Curioso é que boa parte das fitas, a grande maioria se perdeu. Mas a do Gil e Caetano ficou inteira. Então existe a apresentação deles, está no YouTube. Né? Você teve acesso? Não, está no YouTube, qualquer pessoa pode colocar. Caetano e Gilberto Gil no Zip Zip e cantaram. E aí, depois dessa apresentação nesses dias, eles estiveram na casa do José Cid. Veja que engraçado. Quando eu perguntei ao Gilberto Gil qual era a grande referência que ele tinha da música portuguesa, eu esperava ouvir o quê? O José Afonso e tal, o José Mário Branco. E aí eu vi o José Cid. O Quarteto 1111, que antes do José Cid ser o José Cid, tinha uma banda chamada Quarteto 1111. Confesso que é das melhores coisas que eu já ouvi na minha vida. Da vida mesmo. Eu estou falando assim, das melhores coisas portuguesas. É da minha vida. E o Quarteto 1111 é um grupo de rock psicodélico português, que o José Cid é o líder, né? Por acaso tem um disco emblemático de 69 em que um lado fala sobre a questão racial e outro sobre a questão da imigração. Um disco totalmente pensado, muito bem escrito. Há uma música chamada Pigmentação, que é a primeira música em Portugal gravada que fala sobre a questão racial, que ele diz assim, se a pigmentação do negro é um problema, né, a pigmentação do branco é um problema mental. Ele diz uma coisa, é um negócio muito bonito. E aí o Gilberto Gil foi à casa do José Cid, né, tocaram na garagem, fizeram músicas, e o José Cid diz assim, olha, eu quero gravar essa música. O Gilberto Gil mostrou o Volkswagen Blues, né, que tá no segundo disco do Gil, e o José Cid fez, eu quero gravar. Ele fez, pode gravar. E o José Cid, então, no seu primeiro disco solo, grava Volkswagen Blues, né, que é Zeca, meu pai comprou um Volkswagen Blues. A versão do José Cid é espetacular. E ele gravou com a autorização do Gilberto Gil. Nessa passagem, o Gil conheceu o Quarteto 1111 e viu que era uma coisa que se aproximava daquela proposta tropicalista, né? De você ter muita coisa misturada, sons, o progressivo e coisa do gênero. E aí ele teve contato com Portugal. E aí eu conversei sobre isso, qual era a experiência que ele teve, o que é que ele achava do termo intervenção, se ele achava que o que ele fazia era protesto, sabe? E foi uma conversa muito frutífera. E ele gostou? Ele gostou bastante. Tanto é que, dias depois, eu conversei com ele na quarta-feira, quando dias depois, fui assistir ao concerto dele no Centro Cultural Belém, ele fez uma referência à nossa conversa quando ele apresentou, né? Ele falou, olha, aqui você chama de música de intervenção. Então, para mim, foi emocionante, imagina. É um autógrafo. Um cara que veio lá e tal, do nada, explicar a Gil determinada coisa sobre determinada canção, e falando não só sobre a música de intervenção, porque para mim me emociona muito a música portuguesa, por saber tudo que ela tem. Mas ter falado sobre José Cid, que é um artista que eu gosto muito também, sabe? Então consegui unir o Gilberto Gil e o José Cid num diálogo que ficou muito bacana. E desde então o Gilberto Gil me conhece como o Ivan de Portugal da música de intervenção. Estive agora com ele aqui e entreguei uma bolsa da AJA, que é a Associação José Afonso, né? Com o rosto do Zeca devido aos 50 anos do 25 de abril, né? Quer dizer que a música revolucionária é uma música do José Afonso. E uma última coisa, é o único país do mundo, né, que fez uma revolução, que teve como senha revolucionária uma música. Nenhum outro país teve uma senha revolucionária. Não é uma senha revolucionária, é uma canção. O apito da fábrica. Isso é incrível, bom, né? Quantas referências aí o ouvinte, o telespectador pode depois achar todo esse material que é riquíssimo. Pode. Para fechar, então, o encontro dos encontros, você deu vários exemplos de grandes encontros, o que você pode trazer para a gente agora, nas cordas do violão? Rapaz, vamos lá. Essa é a minha música, né? É a última música que eu vou tocar hoje. Será? Então, não sei, vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte, como eu falei, eu não sou um grande instrumentista, né? Mas é um pesquisador nota 20, em Portugal é nota 20. Pois é, então eu gosto muito do Sérgio Godinho, como eu falei, que vai fazer 80 anos no ano que vem, é uma referência máxima da música portuguesa, também é uma referência da música para a música brasileira também. Então eu trouxe para cá uns acordes de música dele para poder tocar um trecho e conversar um pouco sobre ela, certo? Vamos lá. Ia trabalhar o dia inteiro, construir a cidade pros outros, carregar pedras, desperdiçar muita força para pouco dinheiro,
Via trabalhar o dia inteiro, muita força pra pouco dinheiro. Que força é essa, que força é essa, que traz dos braços, que te serve para obedecer, que só te manda obedecer. Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que te bom e de bem com os outros e de mal contigo. Como eu falei, Carregar eu não sou pedras para os outros. Não, construir cidade para os outros, carregar pedras, desperdiçar. Maravilhoso. Eu preferi não tocar o violão para poder declamar mais a música do que Fica à vontade, fica à vontade. Exatamente. Vai lá. E aí quando eu escolhi o baixo, porque a música propositalmente é assim, ela não tem violão, porque a ideia é conversar com o trabalhador, né? Uma música que o Sérgio gravou provocar, na França, refletir. Né? E o Sérgio nunca se alinhou à parte política, assim, ele nunca se disse de nenhum partido. A um partido especificamente. Mas politicamente ele estava... Ele se dizia um anarquista. E aí ele diz assim, né, em determinadas coisas: não me digas que nunca sentiste uma força crescer nos dedos, uma raiva nascer nos dentes, não me digas que não compreendes. Que força é essa que te põe a trabalhar para os outros, mas não para ti, né? Então essa lógica da opressão do capital, do trabalhador sobre o operário, especificamente. Da falsa liberdade. E isso, dentro daquilo que eu ideologicamente acredito, que é essa mobilização dos trabalhadores, sabe? Sim. E que depois ele fez a liberdade, a paz, o pão, a habitação, saúde, educação, que essa se tornou o grande lema do Sérgio, mas isso já foi gravado ou apresentado pós-revolução. Meses depois, sabe? Então, essa aqui, que fosse essa, faz parte Os Sobreviventes, que é o primeiro disco dele. São temas que devem estar na mesa, devem estar nos ouvidos, devem estar nas conversas. Agora, o português, para a pior situação, ele diz força, não é assim? Isso. Então, acho que é uma palavra muito forte aqui. Força, não desanime, vamos seguir. Isso. Coragem. O Guimarães Rosa dizia, o que a vida quer da gente é coragem. Bom, já entrando numa casa portuguesa com brasilidade? Lembrou. Então, na Casa Portuguesa com Brasilidade, você trouxe Banda Bala Desejo, trouxe Almério e Martins, mais recentemente Carlos Cavallini. Como é que tem sido, e pretende trazer outros para cá, se Deus quiser, não é isso? Sim, na verdade o Bala Desejo... Pode dar um spoiler de quem vem aí no próximo, ainda não? Não, na verdade o Bala Desejo, eu não trouxe, não fiz a produção. Acabou quando eles estavam cá, nós propusemos fazer um papo na FENAC, né? Eu estava começando a fazer mediação lá e estivemos com os meninos. Depois eu tive com o Zé Barra, depois eu tive com a Júlia e com a Dora. O Lucas, na altura, não veio. Sim. E eu queria deixar registrado aqui o quanto eu acho que a Dora Morelimbal hoje, é a minha cantora brasileira favorita, sabe? Favorita, de longe, ela é espetacular. Eu ia te perguntar isso, porque você falou de vários cantores, e até então nenhuma cantora. E agora você deixa escapar que é a Dora. Minha cantora favorita. Ela sabe disso? Rapaz, você não sabe, vai saber agora, ou vai saber de alguma maneira. Maravilha, que privilégio. Tá dito também. É difícil, quando você tem tantos amigos na música, dizer quem é o que é melhor e tal. Mas assim, veja, eu já tenho 36 anos, já não preciso esconder. É minha cantora favorita. Hoje, atualmente, é minha cantora favorita. O que Elis Regina vai dizer disso? Pois é, rapaz, assim, e no Brasil existe uma coisa interessante. Determinados cantores, como Elis, Maria Bethânia e tal, se você não falar que é sua favorita, a galera vai, né, o politicamente correto. lhe resetar e tal. No Brasil tem alguns cantores que são minhas favoritas, mas que talvez a Gal Costa seja a única que está nesse grupo das favoritas. Sim. Eu gostava muito da Gal, a Baby do Brasil, e hoje adora Morelimbal. Eu acho que o Brasil é um cantor com muitas cantoras, né? Sim. Mas eu gosto muito da Dora porque ela é cantautora. Ela escreve, toca, faz tudo e não sei o que, tá lá. E tem um berço irreclamável, né? Pois é. Tem um berço reclamável do pai e da mãe, que são grandes nomes da música brasileira. Tipo Martinália, que é filha do Martinho e afilhada de Caetano. Não pode reclamar da vida, né? Rapaz, mas não é como a Dora Morelimbal, não. Ela tá em outro patamar. Né? Tem uns que dão continuidade à espécie, né? Sim. Né? Tem uns que criam novas espécies. É mais né? do mesmo, talvez. Isso. Eu acho que tem gente, na origem humana, né? Ali do Australopithecus até o Sapiens Sapiens, tem espécies que são saltos, né? O habilis e tal. A Dora Morelimbal, para mim, é isso, assim. Ela é um salto. Existir, de repente vem ela. Tem determinados artistas que são isso. São bons, pronto. Tem uns que são ótimos. Tem uns que são excelentes. Tem outros que são revolucionários, né? Eu acho que o Brasil tem um pouco... Tem isso, o Brasil tem isso. Tem excelentes artistas que, às vezes... Um artista, para mim, não precisa ser excelente. Sim. Ele precisa ter assinatura, entendeu? Por exemplo, eu gosto muito de Otto. Cantor Otto.
Mas o Otto não tem extensão vocal, é um cara tal, mas tem assinatura. Sim, É isso que eu gosto. Eu acho que é o identidade. novo. E sobre essas possibilidades do que vem aí de novidades, assim, tem muita coisa. Eu confesso que eu sou uma pessoa um pouco bairrista, no sentido pernambucano, né? Todo pernambucano tem mania de dizer Pernambuco, meu país. Eu e a Bárbara, a gente tem conversado muito sobre essas possibilidades, e as minhas referências de Pernambuco são sempre maiores. Os meus contatos em Pernambuco são maiores. Há um privilégio pernambucano. Né, mas não é por Sim, bairrismo, é por contato mesmo. São por esses contatos que eu tenho. E eu acho é bom. Eu acho que todo mundo acha também, na verdade, né? A música pernambucana e o cinema pernambucano são espetaculares. Eu não estou diminuindo nada. Veja, você falar que tem uma coisa boa, não quer dizer que outra é ruim, não. Bom, todo mundo pode ser bom. Entendeu? Hoje um jovem português me disse que adora o Kleber Mendonça. O cinema dele. Rapaz, eu acho que ele tá junto com mais 6 bilhões de pessoas. Eu acho que o mundo inteiro tá aplaudindo aí. O Oscar já. Eu acho que o Kleber Mendonça foi muito importante no cinema, mas para consolidação e desse sotaque. De hoje as pessoas dizem assim, que sotaque bonito, tal, de onde você é e tal, sabe? Se quebrou um pouco aquela ideia de que o Brasil só se falava como carioca, só se falava como paulista, né? Exato, e se criou um norte. E eu acho que musicalmente também falando, há uma ligação muito próxima entre a música de Portugal, né? Com o Nordeste brasileiro. Principalmente no caso pernambucano, né? A ocupação do Nordeste foi majoritariamente do norte português. Tanto é que em Recife, em Salvador, ali no Ceará, as pessoas que são brancas, loiras ou claras como eu, são chamadas de galegos, né? Ou seja, galegos que vinham da Galícia, né? Que isso aqui durante era Galícia, e migraram para o Brasil. E há também a semelhança da sonoridade expressada pela fala. Por exemplo, o T é time aqui, não é time, é time, né? O D é direito como e o nosso S, o biscoitos, o bis, eu não falo biscoitos. Sim. Assim como o portuense, eu falo o S chiado. Portanto, quando eu estou conversando, eu penso que isso, acho que até musicalmente falando, é mais fácil deles me compreenderem e eu os compreender do que propriamente, por exemplo. Eu entender uma pessoa do sul de Portugal, às vezes é mais complexo dos interiores, e eles entenderem pessoas, por exemplo, do interior do Brasil, talvez seja mais difícil. Pronto, é isso também. E trazendo gente para essa casa portuguesa, posso garantir que Odair José e Moraes Moreira ficarão mais conhecidos dos portugueses a partir do Ivan? O que é que houve entre você e Odair José? Conta pra gente. Nossa que é Senhora. Maravilhoso. O Moraes Moreira, eu acho que fez sucesso aqui, assim, nos anos 80 ele fez sucesso no Brasil demais, assim, foi talvez o cantor que mais vendeu, um dos que mais vendeu no Brasil. Fez muito sucesso com os Novos Baianos, né, nos anos 70, e em Portugal chegou a gravar com a banda Trovante. Os Trovante que são conhecidos aqui, eles gravaram uma canção, um single, né, um compacto, uma música de um disco só de 2 faixas, um em cada lado, chamada Baião D2, nos anos 80. Então, tá disponível no YouTube para quem quiser ouvir. E o Moraes acabou que se tornou, um ídolo, né? Era um ídolo que se tornou amigo, eu trabalhei para o livro dele, como eu falei. E o Odair José, que é um cantor que era tido como cantor cafona, aqui em Portugal se fala muito em pimba, né? Mas ele teve uma fase cult, né? Psicodélica e tal, bem como o José Cid. Eu acho que o José Cid teve isso também, né? Essa semana eu tava vendo na rua, o José Cid está encabeçando uma campanha de sorvete, que é como o macaco gosta de bananas, eu gosto de tia, né? É uma coisa do gênero, e é como o José via um pouco o Odair José naquele momento. E que não é, o Odair José se diz um cara... Ele nunca quis esse papel de pimba, ele nunca quis. O que é que aconteceu? Em 2013 eu fiz um mestrado sobre o Odair José, hoje eu estou fazendo pesquisa. Era o primeiro e único. Era o primeiro, né? Foi o primeiro mestrado. Dissertação de mestrado sobre o Odair José. Imagina, rapaz, financiada pelo governo, aquilo foi um abalo, né? Bem como a minha tese também era um pouco inaugural nesse sentido, de estar fazendo esse encontro entre os mundos. E quando eu terminei, foi a primeira dissertação do mestrado sobre o Odair. Hoje eu participo de um documentário que está sendo filmado sobre ele, chamado Vou Tirar Você Desse Lugar, com direção da Dandara Ferreira, que é diretora do Meu Nome é Gal e tal. Muito prazer, muito feliz em estar. E o Odair foi isso. Eu comecei estudando o Odair quando ele ainda era brega, né? Meio como o José Cid, né? Quem começou estudando o José Cid, como ele era pimba, agora tá uma coisa meio cult. O Odair virou um cara cult. Então as pessoas que olhavam para mim com aquele olhar, ele estuda o brega, o pimba e tal. Hoje, você estuda o cult, né? Até a visão que criam sobre você vai sendo modificada. Então eu acho que o Odair talvez seja até uma figura que eu devesse estar na minha página falando um pouco mais, sobre ele. Eu cheguei a fazer um episódio com participação do próprio Odair,
Mas falei pouco, tô com essa dívida, eu acho que eu tenho que... Tá, e sua pesquisa, de alguma maneira, ajuda a tirar esses clichês, né, essas classificações, esses rótulos, ou seja, Claro. o Odair é isso, o Gozanguinha é aquilo, não. A música é universal, é o planeta música. Pois é. Então a pesquisa ajuda a trazer um pouco mais de luz para essa diversidade toda que eles produzem, né, e entregam pra gente. Eu acho que tanto... Música sem preconceito, e para todos. Sem preconceito, música com conceito e sem preconceito. Eu acho que para Portugal e Brasil acontece algo semelhante também. Por exemplo, o Bonga, né, que é um cantor angolano, há uns anos atrás era tido como uma coisa pimba. O ano que vem são 50 anos da independência de Angola, de repente o Bonga virou coisa cult, sabe? Rola muito isso, né? De novo, música e história. Na história, não lembro se o Bakhtin é sociólogo ou é historiador, mas ele fala sobre essa ideia da circularidade social, ou seja, as pessoas vão se retroalimentando, em determinado momento aquilo que é culto vira brega, e o brega vira culto e depois volta, né? E eu acho que a cultura popular, a música produzida pelos trabalhadores, por pessoas que não conseguem ler a palavra, mas conseguem ler o mundo, é uma música que no primeiro momento é estranhada, né? Como o funk foi ou coisa do tipo, mas que depois ela passa a ser celebrada, porque ela é muito orgânica. Imagina, por exemplo, Grândola, Vila Morena, né? A letra do Zeca, né? É um poema que o Zeca fez, mas a música, o arranjo musical, que é o que é mais emblemático, é do José Mário Branco. Como é que ele fez isso? Com a referência das férias que ele tinha no Alentejo com o pai, ia dizer, olha, por que a gente não faz isso aqui, não é um poema que você fez referência à cidade, né, do Alentejo? Portanto, os trabalhadores quando voltam abraçados, voltam marchando e cantando. Vamos criar isso, né? Mas isso é uma música de trabalhador, não? Era uma música de pessoas que muitas vezes eram pouco letradas, né? Portugal até os anos 60 tinha mais da metade da população analfabeta. E se tornou num objeto de iguaria cult. Exatamente. Exato. Há quem diga que deveria ser o hino nacional, né? O Zeca não gostaria muito disso não, né? E nem o José Mário Branco. Então eu acho que o Odair, o Moraes se encaixam nesse ambiente de pesquisa que eu estou tentando fazer a referência com Portugal para quem está assistindo a gente tenha essa noção do que é também, que isso também existe em Portugal, não é só no Brasil. Sim. É o brega e tal. Aqui existe muito. E eu gosto de umas coisas que são bregas, mas também critico outras, mas faço parte da história. Bom, já caminhando para a dispersão, infelizmente o tempo passa, né? Quais os seus planos para o futuro? Portugal, Europa, Brasil, nem por isso? O que é que o Ivan imagina nessa correria toda musical? Rapaz, eu como eu falei, eu gosto de experiências reais. Nesse momento, eu gosto muito de estar aqui, né? Como diriam os portugueses, destacar. Veja, eu sou um brasileiro que gosta muito de Portugal e gosto dos portugueses. Porque, veja, tem muito brasileiro que vem para cá que gosta de Portugal, mas não gosta dos portugueses. Tanto é que não quer consumir cultura portuguesa, né? Só quer postar foto de pastel de Belém, não quer comer o que é comida real. Mas eu gosto de portugueses, eu gosto da música portuguesa, eu gosto da cultura portuguesa, eu gosto muito daqui. Sou muito contente em estar partilhando esse universo, pelo menos para já. Não tenho planos de voltar ao Brasil, não. Gosto de ir ao Brasil, é óbvio, né? Mas eu acho que eu vivi 30 anos na minha vida, se eu pudesse eu viveria pelo menos uns 30 aqui. Mas também gosto de estar andando por outros lugares. Aqui a gente é muito perto, né? Da Espanha, da França, Luxemburgo, Alemanha, Inglaterra, são lugares que eu acabei... Canárias, recentemente eu fui às Ilhas Canárias e achei muito interessante, porque as pessoas das Canárias têm uma noção da música brasileira. Como assim? O cara tá um espanhol na ilha, tem noção de música brasileira. E é bom saber que o Brasil é tão celebrado no mundo, sabe? E o meu papel hoje é menos levar a esses lugares a música brasileira, porque já se conhece muito, e é mais levar a música portuguesa, imagina. Sim. Eu estive agora na França, falando, né? Eu tô falando em Lyon, em Paris, sobre música portuguesa. Então as pessoas ficaram, nossa, como é que um brasileiro sabe tanto sobre música portuguesa? E isso é uma das coisas que eu acho que... jovem, né? Jovem eu já não concordo tanto, são 36 anos na cabeça, mas isso eu acho que os portugueses percebem quando conversam comigo. Poxa, é um cara que gosta da nossa música, conhece a nossa cultura, às vezes mais do que ele mesmo, entendeu? Até mais do que ele mesmo. E politicamente eu tive que estudar muito sobre a questão política. Então, às vezes o português olha e faz, como é que você sabe sobre isso? Nem eu sei sobre isso. Sim, mas eu estudei sobre isso, eu recebi para estudar sobre isso. Então é um pouco também... Trabalho. Uma obrigação, é um trabalho. Pois os meus planos para já são esses aqui, em continuar construindo essas aventuras que eu tenho no universo da produção, da escrita, do estudo, da música. Eu gosto, só para deixar uma observação, eu gosto muito de música contemporânea portuguesa também. Os clãs, que não é tão contemporâneos, os clãs já é da minha geração, um pouco mais old school aí,
Mas o Capitão Fausto eu gosto a Bárbara Tinoco é fofinha, né? A Capicua eu gosto. Começando. A Capicua eu gosto muito, eu gosto muito do Samuel Ory, gosto muito do Samuel Ory, sou fã do B Fachada, Ele conhece sabe? tudo. Eu conheço algumas coisas, mas assim, o que eu conheço eu gosto muito, sabe? Eu gosto muito. Para fechar, então, de fato, 2 coisinhas. Primeiro, suas considerações finais, contato, agradecimento, como quiser, e 10 centavos de uma canção pernambucana. Ah, ok. E em nome do grupo Transforma, já o nosso agradecimento por ter vindo. Com certeza é uma conversa inspiradora e que vai ser muito interessante para quem estiver nos assistindo e acompanhando esse trabalho. Então, vamos lá, considerações finais e uma canção pernambucana. E a gente volta no próximo episódio. Olha, obrigado pelo convite, participar dessa estreia, desse momento tão especial, também poder falar um pouco sobre a minha pesquisa, né? Afinal, o ambiente acadêmico, às vezes, tem uma certa limitação de comunicação com o público. As rádios cumprem esse papel com muito êxito, né? Ao longo de tanto tempo. Hoje, as redes sociais colaboram, né? E estou muito contente. Obrigado pelo convite, Marlúcio. É uma alegria estar aqui. Foi um prazer. Então, eu vou tocar aqui uma música pernambucana, talvez pouco conhecida, mas eu, em pouco tempo de bloco de carnaval, que eu já toquei em bloco de carnaval, imagine isso aqui, esse rapaz tocando bandolim no bloco de carnaval. Eu nem lembro se era bandolim, que era cavaquinho, mas eu toquei. E vou tocar um frevo rapidinho para vocês, chamado Juventude Dourada, um frevo do saudoso Capiba, né? Capiba, que foi um compositor muito famoso de frevo pernambucano, que chegou a tocar no Sudeste, e tomara que tenha tocado em Portugal, quem sabe já é pesquisa para a gente fazer nas próximas. O nome da música é em homenagem ao meu avô, que faleceu ano passado, chamava-se Ivan Lima também, chamada Juventude Dourada. É isso aqui. Eu quero ver esse ano a juventude dourada na rua que é do povo, camisa aberta no peito, fazendo o que seus avós fizeram em tempos passados, ao som de um frevo bem quente e um passo bem preconceito. Estou aqui para ver a juventude dourada. Maravilha, falta só a vassourinha, muito bom. É isso aí, Muito bom, grande prazer. Obrigado, Marlúcio. E a gente volta no próximo encontro, você vai gostar, de certeza. Valeu, pessoal. Até mais.